Você já parou para pensar se suas orações realmente chegam até Deus? Não no sentido de Ele não te ouvir, mas no sentido de você estar orando da maneira que Ele ensinou, da maneira que toca o coração do Pai? Porque existe uma diferença entre rezar palavras vazias e orar com o Espírito. Jesus não apenas nos ensinou a orar, Ele nos mostrou o caminho certo, o jeito que agrada ao Pai. E talvez, só talvez, você tenha orado a vida inteira sem nunca ter realmente conversado com Deus. A oração não é um ritual mágico onde você pronuncia as palavras certas e recebe o que quer. Não é uma fórmula, não é barganha, não é negociação. A oração é relacionamento, é intimidade, é você se despindo de tudo que é superficial e se colocando diante daquele que te conhece melhor do que você mesmo. E Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, não estava dando uma receita. Ele estava revelando o coração do Pai. Em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, Jesus diz algo que deveria nos fazer parar e repensar tudo. Ele diz que não devemos ser como os hipócritas que amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eles já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Perceba o que Jesus está dizendo aqui. A oração verdadeira não é um show, não é performance, não é sobre impressionar as pessoas ao seu redor com palavras bonitas ou orações longas. É sobre você e Deus, é sobre o secreto, é sobre o que ninguém mais vê, ninguém mais ouve, porque Deus não se impressiona com eloquência, Ele se impressiona com sinceridade. Ele se move diante de um coração quebrantado, não diante de palavras vazias. John Piper, em seu livro Quando Não Tenho Vontade de Orar, nos lembra que a oração é o termômetro da nossa alma. Ela revela onde realmente está o nosso coração. Se você não consegue orar, talvez seja porque seu coração está distante de Deus. E se suas orações são apenas repetições mecânicas, talvez seja porque você esqueceu com quem está falando. Você está diante do Criador do Universo, daquele que conta os cabelos da sua cabeça, que conhece cada pensamento antes mesmo de você pensar. E então Jesus ensina a oração que conhecemos como Pai Nosso. Não como uma reza para repetir mecanicamente, mas como um modelo de como devemos nos aproximar de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja como começa, com reconhecimento de quem Deus é, com reverência, com adoração. Antes de pedir qualquer coisa, antes de trazer suas necessidades, você reconhece a santidade daquele a quem você ora. Hernandes Dias Lopes, em Oração, o Respirar da Alma, nos ensina que a oração começa com adoração, não com pedidos, não com súplicas, mas com reconhecimento de quem Deus é, porque quando você começa sua oração exaltando a Deus, seu coração se alinha com o coração dele, suas prioridades mudam, suas urgências se tornam menos urgentes, e você começa a ver as coisas da perspectiva do céu, não da terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está o coração da oração verdadeira. Não é impor sua vontade sobre Deus, é se submeter à vontade dele, é dizer: Pai, eu quero o que tu queres. Eu desejo o que tu desejas. Que teu reino venha, que tua vontade seja feita, mesmo que isso signifique que meus planos precisem mudar, mesmo que isso signifique que eu precise abrir mão do que eu acho que preciso. Paulo Washer costuma dizer que a maior evidência de maturidade espiritual não é conseguir o que você quer de Deus, mas querer o que Deus quer de você. E isso muda tudo. Porque quando você ora pedindo que a vontade de Deus seja feita, você não está mais tentando manipular Deus para que Ele faça o que você quer. Você está se rendendo ao plano perfeito dele, confiando que Ele sabe o que é melhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui Jesus nos ensina sobre dependência, sobre reconhecer que tudo vem de Deus. Não apenas as bênçãos espirituais, mas também o pão físico, o alimento, o sustento, as necessidades básicas. É uma oração de humildade. É dizer: Senhor, eu dependo de Ti, não apenas para o céu, mas também para hoje. Não apenas para a eternidade, mas também para esta semana, para este dia, para esta hora.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui está um dos ensinamentos mais difíceis de Jesus sobre oração. Você não pode vir a Deus pedindo perdão enquanto guarda rancor no coração. Você não pode clamar pela misericórdia divina enquanto nega misericórdia aos outros. É um princípio claro, direto, e muitas vezes ignorado. Deus nos perdoa na medida em que perdoamos. Augustus Nicodemos, em O Amor que Vale a Pena, nos lembra que o perdão não é opcional para o cristão. É mandamento, é necessidade, é libertação. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor para quem te ofendeu. Você está libertando a si mesmo da prisão do ressentimento. Você está abrindo espaço para que Deus trabalhe em você. Porque enquanto você segura a ofensa, ela te segura também. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus nos ensina a orar com consciência da nossa fragilidade, reconhecendo que somos vulneráveis, que precisamos da proteção de Deus, que sem Ele caímos. É uma oração de dependência total. Não é autoconfiança. Não é presumir que você é forte o suficiente. É dizer, Pai, eu sei que sou fraco, eu sei que o inimigo me cerca, eu sei que o mundo me atrai, mas eu confio em Ti para me guardar. John MacArthur, em Alone with God, nos ensina que a oração eficaz não é a que usa muitas palavras, mas a que vem de um coração sincero. Deus não se impressiona com volume, Ele se impressiona com verdade. Ele se move diante da transparência, da vulnerabilidade, da honestidade. Você pode orar uma oração curta e tocar o coração de Deus. Ou pode orar por horas e não passar do teto. A diferença está no coração. Pense em Elias, no Monte Carmelo. Ele orou uma oração simples, direta, e o fogo de Deus desceu. Pense em Davi, nos Salmos. Ele derramava o coração diante de Deus, sem máscaras, sem fingimentos. Às vezes gritava, às vezes chorava, às vezes louvava, mas sempre com sinceridade, sempre com verdade. E Deus o chamou de homem segundo o seu coração, não porque Davi era perfeito, mas porque Davi era verdadeiro. Pense na viúva persistente, na parábola de Lucas, capítulo 18. Ela não desistiu. Ela continuou batendo na porta do juiz até que ele atendeu. E Jesus usou essa história para nos ensinar sobre perseverança na oração. Não porque Deus é relutante em nos atender, mas porque a persistência revela o quanto realmente desejamos algo. Revela a profundidade da nossa fé. Revela se estamos apenas testando Deus ou realmente confiando nele. A oração do jeito certo não é sobre técnicas, não é sobre posições, não é sobre horários específicos ou lugares específicos. É sobre o coração. Você pode orar de joelhos, em pé, sentado, deitado. Você pode orar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Você pode orar na igreja, em casa, no trabalho, na rua. O que importa não é a forma externa, mas a condição interna. O que importa é se você está realmente falando com Deus ou apenas falando. E aqui está algo que muitos não entendem. A oração não muda Deus. A oração muda você. Deus não precisa das suas orações para saber o que você precisa. Ele já sabe. Mateus capítulo 6, versículo 8. Deixa isso claro. Seu Pai sabe o que vocês precisam antes de pedirem. Então por que orar? Porque na oração, você se alinha com Deus. Você abre seu coração para Ele trabalhar. Você cria espaço para que Ele se mova em você. Tim Keller costuma dizer que a oração é a maneira de Deus nos dar o que Ele sempre quis nos dar, mas que não poderíamos receber sem orar, porque algumas bênçãos só podem vir através da oração. Não porque Deus é mesquinho, mas porque Ele sabe que sem a oração, sem a comunhão, sem a intimidade, essas bênçãos não fariam sentido. Seriam apenas coisas, não presentes. Seriam conquistas, não relacionamento. Então talvez o problema não seja que Deus não responde suas orações. Talvez o problema seja que você não está realmente orando. Talvez você esteja apenas repetindo palavras. Talvez você esteja apenas cumprindo um ritual. Talvez você esteja orando com a boca, mas seu coração está longe. E Deus não quer suas palavras. Ele quer você. Ele quer seu coração. Ele quer intimidade verdadeira. Comece hoje. Não espere ter as palavras certas. Não espere sentir vontade. Não espere estar em um momento perfeito. Entre no seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Conte a Ele o que você está sentindo. Confesse seus pecados. Agradeça pelas bênçãos,
peça por ajuda, clame por misericórdia, mas faça isso de coração. Faça isso com sinceridade. Faça isso sabendo que Ele está ouvindo cada palavra. E talvez você descubra que a oração não é um peso, não é uma obrigação, não é mais um item na sua lista de tarefas espirituais. A oração é privilégio, é acesso ao trono de Deus, é conversa com o Pai, é respirar no Espírito, é encontrar descanso para a alma, é descobrir que você nunca esteve sozinho, que Ele sempre esteve ali, esperando que você se voltasse para Ele. Ore como Jesus ensinou, com reverência, com sinceridade, com humildade, com dependência, com perdão, com confiança. E você descobrirá que a oração do jeito certo não é sobre conseguir o que você quer, é sobre conhecer quem Deus é. E nesse conhecimento, nessa intimidade, nessa comunhão, você encontrará tudo o que sempre precisou. Você encontrará paz, você encontrará propósito, você encontrará o próprio Deus. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu quero te convidar a fazer algo. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família ou por aquele parente próximo que você sabe que está passando por dificuldades neste momento. Sua oração importa e nós queremos estar unidos com você nessa batalha espiritual. E se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos um vídeo novo. Juntos vamos continuar aprendendo a viver segundo a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.